engrandecer o seu nome. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Amém? Digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele lhes diz, a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço e em armadilha, e tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Esse texto chama a nossa atenção a respeito da fidelidade de Deus. E eu queria pensar um pouco na manhã de hoje sobre este princípio. Nós estamos juntos, e nós estarmos juntos é prova também da fidelidade de Deus. Deus está no controle de todas as questões, de toda a situação. A circunstância da epidemia ainda está aí, da pandemia ainda está aí. Mas, aos poucos, nós vamos tendo oportunidades de poder cultuar e de louvar ao Senhor Deus. Claro, não é disso que o texto chama a atenção, não é sobre esse aspecto que o texto vai tratar. Mas o texto vai chamar a nossa atenção da fidelidade que o Senhor Deus tem para com as nossas vidas. E nós vamos pontuar na manhã de hoje sobre a fidelidade de Deus para com o seu povo. Claro que eu quero pensar com os irmãos sobre olhando aos olhos daquilo que Paulo escreve em relação aos judeus. Lembrando, quando nós olhamos para o capítulo 9 de Romanos, nós vamos ver a questão da soberania de Deus. Deus é soberano. E ele escolheu um estar com ele e o outro não está. E é nesse ponto que Paulo trabalha no livro de Romanos, capítulo 9. A graça de Deus, ela sim, foi propensa a favorecer a um e não ao outro. Talvez você e eu possamos pensar, mas, puxa, Deus não está sendo justo? Se nós olharmos aos nossos olhos, de acordo com o nosso ângulo, de acordo com o nosso prisma, possivelmente. Porque nós temos muito essa questão. Eu olho para o Natan Henrique e eu tenho o Rafael. Né? Às vezes o Natan acha que eu prefiro mais o Rafael. E às vezes o Rafael vai achar que eu prefiro mais o Natan. Isso de acordo com a sua ótica. Né? Ao olho do pai, os dois são amados. Agora, a rebeldia de um, né, e a obediência do outro vai ter peso. Mas isso eu estou falando no ângulo humano. Eu não sou Deus. E Deus está completamente acima da nossa ciência, acima da nossa capacidade de pensar. Paulo então chama a atenção. Na sua soberania, sim, Deus escolheu Israel. Porém, no capítulo 10 de Romanos, o que acontece? Apesar de Deus ter escolhido Israel, apesar de Israel ser a menina dos olhos de Deus, esse Israel, esse povo, rejeitou. Esse povo não quis saber. Esse povo, Paulo inclusive vai chamar a atenção, para lá. Não houve pregação? Claro que houve. Não houve quem argumentasse com eles? Claro que houve. Mas eles rejeitaram. Eles não quiseram. Eles abriram mão daquilo que Deus estava fazendo para as suas vidas. Daquilo que Deus estava trazendo para eles. A pregação chegou até eles. E a pregação é interessante no capítulo 10, que Paulo chama a nossa atenção de que a pregação verdadeira, ela vai levar as pessoas a mudanças significativas. Tem muita gente que está presente nas igrejas, mas que não tiveram suas vidas transformadas, moldadas. Alguém vai chamar a atenção de que muito provável isso vai acontecer, sabe por quê? Porque não chegou a pregação verdadeira.
A pregação verdadeira é aquela que vai transformar o incrédulo em crédulo, o pecador em filho de Deus, e aquele que tem uma vida torta numa vida reta diante do Senhor Deus. É a palavra de Deus que vai fazer isso. Não é eu colocando para você que você tem que vestir desse jeito, que você não pode fazer isso, que você não pode usar aquilo ou aquilo outro. Quem vai fazer isso é a palavra do Senhor Deus. Por isso que Paulo vai argumentar. Ora, é importante que se saiba o seguinte: é com o coração que você crê, e é com a boca que você vai fazer confissão. E ainda no versículo 17 do capítulo 10, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Digo, porventura não ouviram? Sim, ouviram, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas então, Israel não soube. Primeiramente por Moisés, claro que soube. Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povos. Com gente insensata vos provocarei a ira. Eles souberam, eles ouviram, mas recusaram a obedecer a palavra de Deus. Suas vidas não foram impactadas. Suas vidas não foram transformadas. Claro que o argumento que Paulo chama a atenção é porque eles, ao invés de preferirem a justiça de Deus, eles preferiram a sua própria justiça. E é isso que o texto de Romanos, capítulo 11, vai chamar a atenção. Chamando a nossa atenção, descrevendo exatamente isso. Qual é o futuro, então, desse povo que rejeitou o Senhor? Qual é o futuro desse povo que não quis saber do Senhor? E aqui chama-se a questão. Porque Deus, Ele é o Deus fiel. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, uma das questões que o Senhor Deus faz chamar a atenção ali: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te designei aí. E naquela terra, Deus então começa a trabalhar com Abraão e descreve para ele exatamente assim: olha, nessa situação, tanto você será abençoado, como aqueles que partirem de você, como todas as famílias da terra. Então, Deus descreve para Abraão exatamente uma promessa singular, uma aliança singular. Gênesis capítulo 12 vai chamar a nossa atenção para isso, sobre a promessa de Deus feita ali para Abraão. Veja lá. Far-te-ei uma grande nação, versículo 2, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse Deus que prometeu isso para Abraão é um Deus fiel. E por sua fidelidade, foi assim que ele caminhou com esse povo, cumprindo item por item, detalhe por detalhe, dessa promessa que ele fez a Abraão. Alguns anos mais tarde, Deus também retirou-se da promessa, chamando a atenção: Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas, e assim serás descendente da sua família. Novamente, em Gênesis capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus também chama a atenção de Abraão, descrevendo exatamente isso. 15:5. Então levou-o fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a sua descendência. E é interessante porque essa foi a promessa que Deus veio trazendo a Abraão. Essa foi a promessa que Deus foi descrevendo para eles. Agora, o interessante é que no decorrer, quando as coisas vão avançando, Deus prometeu abençoar todos os povos da terra através desse homem chamado Abraão e através dos seus descendentes. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, chama a nossa atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, como é que eu posso ter a vida eterna? Por meio do nascimento de um descendente de Abraão. A partir deste momento eu sou uma pessoa abençoada. Vocês estão presentes aqui hoje porque vocês creram num descendente de Abraão. Suas famílias se tornaram abençoadas. Vocês se tornaram abençoados, cumprindo a promessa que Deus havia falado lá para Abraão, lá atrás. Agora, o interessante é, por que os judeus, de uma maneira sensata, de uma maneira racional, eles não quiseram, eles rejeitaram. Então, de acordo com essa rejeição deles, Deus estabeleceu temporariamente para aquela nação que eles ficassem esperando. E então Deus nos trouxe uma oportunidade.
Romanos capítulo 11, versículo 25, vai chamar a nossa atenção para isso. E também diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que endurecimento veio da parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Em outras palavras, Deus parou de trabalhar com o povo de Israel para trabalhar com o povo gentil. Mas isso não quer dizer que ele esqueceu e que ele abriu mão daquele povo. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, dizendo o seguinte: uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não conforme a aliança que fiz com seus pais, e no dia em que tornei-me pela mão para tirar da terra do Egito o meu pacto, e eles o invalidaram. Embora eu era um marido para eles, diz o Senhor, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Eu vou colocar a minha lei no seu interior e no seu coração, e vou escrever, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31 até o 33. É interessante porque Deus veio anunciando, Deus veio falando àquele povo, chamando a atenção deles. E Paulo vai chamar exatamente disso, descrevendo exatamente, Deus foi fiel. Primeira prova sobre a fidelidade de Deus, Paulo chama a sua naturalidade. Eu estou aqui, eu faço parte disso, eu estou na igreja. E eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Benjamim, eu sou um judeu, eu sou um israelita, eu estou aqui. Ou seja, a palavra de Deus alcançou meu coração. Apesar de eu estar na igreja, apesar de eu não estar mais na religião judaica, eu estou hoje sendo favorecido. Deus é fiel, porque Ele mantém a sua palavra. Ele é fiel porque Ele mantém o seu argumento, Ele é fiel porque Ele mantém as suas promessas. Portanto, ao estar na igreja hoje pela manhã, como nós vimos no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a expectativa que o crente tem que ter. Eu posso cultuar, eu posso louvar. Por quê? Porque o meu Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para com a minha vida em cumprir as suas promessas. Ele é fiel para comigo. Assim como Ele foi fiel com o apóstolo Paulo e com toda a sua descendência, Ele é fiel para com a minha vida. Segundo argumento do apóstolo Paulo é que Deus é fiel também pela história, também por olhar ao decorrer. Claro que quando a gente olha para nós mesmos, começa olhar para essa perspectiva do texto bíblico, a gente começa assim a indagar, tá, o que isso vai a ver comigo? Porque Paulo vai argumentar chamando a atenção para o seu povo. Mas irmãos, olhe para a sua vida. Olhe quem você era e aonde você está hoje. Olha o que Deus fez. Olha a maneira como que Deus foi trabalhando. A fidelidade do Senhor não é apenas uma questão de natureza, não é apenas uma questão pessoal, mas ela também se estende a toda a sua história, a todos que estão junto contigo. Todos que estão envolvidos com você. Porque a fidelidade do Senhor não se estabelece apenas numa geração. Ela passa. A partir do momento em que você foi abençoado, essa bênção, se você começar a divulgar, começar a passar, outros dos seus descendentes também virão a ser abençoados. Eu estava olhando agora há pouco, aqui à frente. Quem era o pastor Claudemir? O pastor Claudemir é filho de pai e mãe separado, família rompida, família complicada, e que, no decorrer da história, Deus aprove alcançar-me, Deus manifestou graça, não foi porque eu fui bonzinho, não é porque eu fui um bom filho, não é porque eu fui um bom trabalhador, não é porque eu fui uma pessoa muito nobre, não, eu sou pecador, tão pecador quanto os irmãos, talvez o pior daqui dessa igreja, porque divulgo a palavra de Deus, e a palavra de Deus incomoda muito mais o meu coração em primeiro lugar, mas Deus aprove chamar-me, Deus aprove trazer-me, para que por meio da minha boca, por meio da pregação, pessoas como os irmãos pudessem ser abençoados, casamentos pudessem ser restaurados, vidas pudessem ser transformadas. Palavra de Deus chega ao coração dos irmãos. E quando isso acontece, famílias passam a ser abençoadas, histórias de vida passam a ser abençoadas.
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo começa a argumentar. A nossa história como povo judeu demonstra que nós fomos alguém abençoado, demonstra que nós somos pessoas fiéis. Ou seja, que Deus foi fiel, apesar da nossa infidelidade. Diz o versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu? Não sabeis o que diz as Escrituras? Talvez o argumento olha a história, nós não tivemos o apoio de Deus. Opa, não é assim. Não é desse jeito. Veja o que diz as Escrituras. Elias estava lá. Na época do rei Acabe, quando todo o povo de Israel se voltava para Baal. E Elias achava que estava só. Elias achava que ele era o único religioso, o único servo de Deus, o único crente, o único a buscar o Senhor. E aí vem Deus e fala, Elias, eu sempre vou ter um remanescente. Por mais que às vezes as coisas pareçam difíceis, Deus é fiel em preservar. Deus é fiel em preservar. Eu sempre vou ter o remanescente. E é disso que o apóstolo Paulo chama a atenção. Há judeus na ocasião ao qual ele estava presente, que vieram a fazer parte da igreja, representando esses remanescentes, representando essas pessoas que viriam a conhecer. Assim como há no nosso meio hoje. Homens e mulheres tementes a Deus. Às vezes, como eu estava falando com a juventude ontem, qual é a missão do jovem do século XXI? Qual é a diferença da responsabilidade que vocês têm para com os jovens das outras gerações? Nenhuma. Porque a mensagem a ser compartilhada é a mesma. Agora, a maneira como que se encara divulgar essa mensagem é que vai fazer a diferença. É aí que vai mostrar se você está disposto a pagar o preço, se você está disposto a se envolver, se você está disposto a ser lapidado pelo Senhor. O que talvez a juventude e a geração presente demonstra que nem tanto. Por se assimilar, por se voltar, por querer se comparar cada vez mais com este mundo. Mas isso não quer dizer que a missão mudou. Isso quer dizer que o preço vai ser maior. Porque você vai ter 10 pessoas dizendo que isso não tem nada a ver, dizendo, em vez de ir para a igreja, em vez de estarmos cultuando ao Senhor, nas épocas boas, vamos dizer assim, sem pandemia, onde nós tínhamos liberdade, vamos lá para o bailezinho, vamos lá para a festinha, vamos ficar em casa, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Talvez a gente se frustre, como Elias se frustrou. Mas ainda assim, Deus é fiel, porque Ele preserva os seus. Você não está sozinho. Você não está só. Porque Ele ainda tem levantado o seu remanescente, Ele ainda tem levantado o seu povo. Para juntos podermos continuar a pregação, para juntos continuarmos a fazer a diferença. Então Deus vai lá e responde, olha, reservei para mim, versículo 4, 7.000 varões que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, diante de toda a calamidade, diante de tudo que possa acontecer, esse Deus manteve a sua promessa. Não foi todo Israel que se voltou contra o Senhor. Ainda existe um remanescente, como nos nossos tempos. Não é todo o povo que às vezes tem vivido uma vida distante do Senhor. Ainda tem um remanescente. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde ser luz e ser sal é cada vez mais difícil. Talvez você possa olhar e falar assim, puxa, da minha casa eu sou o único. Será? E se for, louve ao Senhor, porque através de você, através do seu testemunho, através da sua vida, outros possam ser abençoados, como o apóstolo Paulo foi abençoado, como outros irmãos foram abençoados e como o Evangelho chegou até nós. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos começaram e divulgaram a falar da graça salvadora. Paulo descreve exatamente isso. Paulo chama atenção para essa realidade. Bom, quando nós olhamos então para essa verdade desse texto, sobre a fidelidade de Deus, nós podemos ponderar pelo menos 3 considerações. Primeiro, Deus é fiel em te manter. Foi isso que o apóstolo Paulo, pelo menos, coloca para a gente. Eu sou judeu, eu estou aqui. Deus alcançou-me. Apesar de ter o clarão, apesar de toda aquela questão, a minha vida foi impactada pelo Senhor. Deus é fiel em manter-me. Foi Deus que veio ao meu encontro. Isso chama-se graça. Foi Deus que veio à minha direção. Isso chama-se misericórdia. Ele veio.
Segunda ponderação, pondere que na história da sua vida, pondere que na história de que Deus tem escrito para você, Deus tem te dado oportunidades para você não se curvar. Assim como Deus fez com o povo, Deus faz também com você, te dá oportunidades para você não se curvar, te dá oportunidades para você manter-se firme, te dá oportunidades para você se manter fiel. Ainda que você possa parecer infiel, ainda que você talvez possa escorregar, ainda que você possa ser fragilizado na caminhada, Deus permanecerá fiel. Sabe por quê? Porque Ele não é homem como eu e você. Paulo vai chamar a atenção em Timóteo exatamente disso. Ainda que eu possa ser infiel, Deus permanece fiel. E na sua fidelidade, Ele faz com que todas as coisas colaborem para o nosso bem. Na sua fidelidade, todas as coisas caminham para o bem daqueles que vão louvar ao Senhor. E por fim, pondere, queridos irmãos, na fidelidade de Deus, Deus também é justo. E esse vai ser o próximo argumento que ele vai chamar a atenção nos versículos 11 em diante. Mas começando já no versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olho para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Vocês não querem caminhar comigo? Tudo bem. Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus. E quem endureceu o coração do povo para não mais caminhar com ele? O próprio Deus. É o que vocês querem? Então será feito. Precisamos tomar muito cuidado com o que nós apresentamos diante de Deus. Porque aquilo que nós pedimos pode ser aquilo que a gente venha se tropeçar. Em Jeremias, é interessante porque Jeremias vai chamar a atenção de que Deus é como se ele colocasse o pé para o povo cair. Vocês não querem? Então vocês vão pagar o preço. Vocês vão experimentar o que é viver longe de mim. Os textos citados, tanto de Isaías 29:10, como de Deuteronômio capítulo 29:4 e Salmo 69:22, são textos aonde Deus, através dos seus santos, através dos seus profetas, chama a atenção do seu povo para a realidade que eles estavam vivenciando. E por conta dessa realidade de quererem estar distante de Deus, Deus agiria com justiça. Deus é fiel em me alcançar, em ser soberano. Ótimo. Deus é fiel em manifestar graça para com a minha vida. Maravilha. Mas Deus é fiel em ser justo. Deus é fiel em ser justo. Ele foi justo para com o seu povo. E Ele é justo para com a gente. É tão interessante que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dizendo o seguinte, versículo 13, a gente vai falar disso mais lá na frente. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre esses mortos? E se as primícias são as santas, também massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, fosses enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da relva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, aos ramos, foram quebrados para que fossem enxertados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. E então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus, presta atenção nisso, porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, quem foi o povo judeu? Foi o povo que Deus havia prometido para Abraão. Foi o povo que Deus havia sustentado. Foi o povo que Deus trouxe a salvação. Foi o povo que Deus manifestou graça e misericórdia, trazendo Jesus Cristo para que eu e você nós pudéssemos crer. Mas talvez você queira agir como o povo judeu. Paulo então fala, se com o povo judeu, que era a menina dos olhos, Deus foi justo, imagina com você, imagina comigo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram em severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu será cortado.
Ou seja, Paulo descreve exatamente esse ponto. Tomem cuidado. Vocês estão hoje no ramo, vocês fazem parte da videira por graça. Não é por merecimento. Não é por vanglória. Não é porque vocês foram bonzinhos. Vocês estão hoje porque Deus tem sido gracioso. Assim como eu vejo essa oportunidade de nós estarmos juntos. Queridos, nós não somos melhores que os outros. Mas se Deus nos está dando essa oportunidade, vamos aproveitá-la. Com sabedoria, com inteligência, vamos aproveitar. Se Deus está nos dando a tecnologia, vamos imaginar que não liberou-se nada. Mas Deus ainda está nos dando. Vamos aproveitar. Porque é o meio de nós estarmos juntos cultuando ao Senhor. Porque onde acontece a justiça? Onde acontece a ira divina? Quando nós não poderemos mais estar juntos. Tivermos que nos esconder. Tivermos que ficar encurralados. Isso vai acontecer. Mas até lá, mantenha a sua fé firme. Para que quando chegar naqueles dias difíceis que virão, estão aí a galope, você possa ser a pessoa que experimenta a fidelidade de Deus. Por meio da sua soberania, por meio da sua graça e por meio da sua justiça. Você saiba completamente disso. O meu Deus, Ele é fiel. Não se alicerce em cima de homens ímpios, mas alicerce-se em cima do Deus soberano. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos louvar ao Senhor com mais uma das nossas canções. E depois dessa canção nós estaremos passando também ao momento da ceia. E enquanto a canção toca, nós vamos estar... canta, né? Eu estou ainda com a questão dos vídeos. Enquanto a canção é louvada, é tocada, nós vamos ter a oportunidade dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E você que está aí também nos acompanhando, vai ser colocado um banner também com todas as descrições em relação aos dízimos, transferências e ofertas que você possa estar fazendo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar neste instante por essa forma de gratidão à pessoa do nosso Deus. Pai eterno, muito obrigado pela bondade do Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Porque até aqui o Senhor tem suprido. Amém. Até aqui o Senhor tem cuidado de todos nós. Deus, eu te louvo pela fidelidade do Senhor em nos agraciar com a salvação. Eu te louvo pela fidelidade do Senhor em manifestar misericórdia para com as nossas vidas. Mesmo quando nós, como exemplo do povo judeu, fomos rebeldes, andávamos distantes. Eu te louvo, meu Deus de amor, pela tua justiça. Porque quando nós estamos falhos, o Senhor, como um bom pastor, nos traz a tua vara e o teu cajado. E o Senhor, como um bom pai, ó Deus de amor, nos chama a atenção e nos traz de volta. Por isso, Deus Santo, eu te louvo e eu te engrandeço. E eu sei, ó Deus de amor, que o tempo de Israel vai voltar. Vai voltar, o Senhor vai tratar com eles novamente. Mas a exemplo do Salmo 122, abençoe aquela nação. Abençoe aquele povo que, ó Deus Santo, outrora foi a menina dos teus olhos. Hoje, ó Deus de amor, se eles quiserem fazer parte da nova aliança, se eles quiserem fazer parte da comunhão com o Senhor, o caminho é por Cristo Jesus. Mas vai haver um dia em que eles vão relembrar, eles vão trazer a memória e vão chorar amargamente, ó Deus de amor, tudo o que eles fizeram contra o herdeiro, contra o cordeiro, contra aquele que o Senhor enviou. E quando esse dia chegar, Deus de amor, com certeza será um dia de quebrantamento, mas um dia de grande glória. Abençoe as nossas vidas. Obrigado por estarmos juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.